Essa palavra aqui, dentro de um texto e um contexto, eu quero direcioná-la às lideranças eclesiásticas do Brasil e do mundo inteiro. Porque, infelizmente, diante dos nossos olhos, esses homens, essas mulheres, essas lideranças religiosas, independente de qualquer irmandade, está com isso aqui dentro deles. Vamos ler? Segunda carta de Paulo aos Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes tais, afaste-se. Simples assim, meu irmão. Simples assim, minha irmã. Como é que você fica dentro de um covil de ladrões desse? Como é que você fica num lugar desse, dando glória a Deus e aleluia, sabendo da promiscuidade, da prostituição, de tudo aquilo que não presta ali dentro, da politicagem, da maçonaria dessas lideranças, dando a ceia, ministrando nos altares. Está aqui, ó. Amantes de si mesmo, são super, hiper vaidosos. Tem que vestir o melhor terno, a melhor roupa, o maior perfume, o Rolex tem que ser o mais caro. O carrão tem que ser blindado, tem que ter segurança para andar com ele. Amantes de si mesmo, avarentos, não socorrem a viúva, não socorrem o órfão, o jornaleiro, o estrangeiro, classes que eram ministradas pelos dízimos e a oferta na época dos levitas, do livro de Levítico, está lá bem claro para que servia os dízimos e as ofertas. Era para sim, para a manutenção do templo, mas não se esquecendo da viúva, do órfão, do jornaleiro, do estrangeiro sacerdote. Homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos. Soberba e presunção são co-irmãs, são pessoas que não aceitam, não são orgulhosas, não aceitam a repreensão, nem se Deus descer na terra e falar com ele, ele não se arrepende. Viu aí o caso da Flor de Lis? Deus usou uma profeta, sim, essa foi profeta, e falou do pecado dela, e o que ela fez em rede nacional? Denegriu a imagem da profeta. E onde é que ela está hoje? Jesus, meu irmão, minha irmã, não queira abafar a voz do Espírito Santo na boca de um profeta, se é que realmente é profeta de Deus e é profetisa de Deus. Não queira abafar a voz do Espírito Santo na boca desse homem, dessa mulher, senão você vai chorar lágrimas de sangue. Meu Deus, será que precisa aparecer a mula de Balaão para falar com você, meu irmão? Para falar com você, minha irmã? Aí quando a Balaão abriu os olhos, a mula falou: aí ó, o anjo que vai cortar a sua cabeça. Quando a Balaão abriu os olhos, eita caramba, rapaz, o anjo aqui. O anjo falou: rapaz, se não fosse por causa dessa mula, a tua cabeça ia rolar agora. Oh Jesus amado, uma mula tem que falar. Meu Deus. Blasfemadores, a blasfêmia está em todos os níveis, né? Deus queira que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma certa feita eu vi num templo, meu Deus, um templo aí que se diz cristão, gospel, evangélico, no altar ali, na nave do templo ali, roda de capoeira. Pode um negócio desse? Isso é uma blasfêmia, gente.
E agora nós já temos o quê? O forró gospel. Isso é uma blasfêmia, gente. Os irmãos dançando forró gospel. E nós já temos também o gospel, o carnaval gospel. Isso é blasfêmia. Por isso que o mundo está desse jeito. E agora, se não bastasse muito, nós já temos a igreja preta. Outra blasfêmia, porque o diabo vai morar onde? Nas trevas. Eu não consigo entender o que se passa na mente teológica, exegética e hermenêutica dessas lideranças eclesiásticas que pintaram as suas igrejas de preto e por dentro e por fora e botaram jogo de luz, gelo seco e dançarinas para lá e para cá. Eu não consigo entender, porque isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas fazer o quê? O salário, ó, como diz o Chico, profanos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, não obedece mais os pais, quebrando o 5º mandamento bíblico com promessa de longevidade de vida. Filho, filha, você quer ter uma vida plena? Honre o seu pai, honre a sua mãe. Não seja mentiroso como ela foi, não seja beberrão como ele foi, não seja um drogado como ele foi, não seja um prostituto, uma prostituta como ele, como ela foi, mas seja a essência, seja modelo para o seu pai, porque no original hebraico, quando o texto fala honrar pai e mãe, é para você não cometer os mesmos pecados que eles cometeram no passado. E também não deixe de honrar o seu pai, porque também faz sentido, os dois lados da moeda. Quando o pai falar não vai, não vai. Quando a mãe falar não sai, não sai. Aí você sai, você vai, você quebra a cara, não quebra? Quebra. Eu já quebrei demais a minha cara por não ouvir minha mãe, porque o meu pai, o Senhor o levou, eu estava com 6 anos de idade. Mas a minha mãe me ensinou muitas verdades. Minha mãe me ganhou para Jesus, ó, calada. E teve uma vez que eu fui atrás dela no culto, e se escondendo de muro em muro, de árvore em árvore. Quando ela entrou na igreja, eu entrei, e ela sentou no meio do culto lá, e eu sentei atrás. Quando o pastor fez o apelo, aquelas palavras foram tão fortes no meu coração que eu aceitei a Cristo naquele dia. E ela ficou impressionada. E eu estava saindo para uma balada na época. Vocês estão entendendo, gente? Como é que funciona o evangelho? O evangelho é prática. Sim, tá bom, temos que evangelizar, temos que falar do Senhor, mas é a prática, é o modelo, é o posicionamento que vai impactar as vidas. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, é o que nós mais vemos hoje, a traição. Traição conjugal virou moda nos altares. Teve um espertão aí que largou da esposa dele e já fez uma emenda na ata do ministério, porque até então ele é o presidente vitalício, todo poderoso. Ele fez uma emenda e diz na emenda que todo obreiro fica livre para casar de novo se a mulher dele for pega em adultério. A mulher dele, ele não. E assim foi, tá? Casou de novo. Falou para mim comer 1 quilo de sal e se o casamento fosse bom, eu teria que estar pelo menos casado com 3 para 5 anos com a minha esposa. E eu, pela graça e misericórdia de Deus, eu estou casado há 36, vai para 37 anos e vamos completar uma data para sempre. E esse dito cujo que me deu essa doutrina e rindo da minha cara, ele e a mulher dele, com a cúpulazinha dele dentro da casa pastoral, hoje ele está casado de novo. Traidor, traiu o voto conjugal que ele fez lá no altar, lembra? Todos nós fizemos esse voto, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, não aceita a correção. Se eu for falar isso para ele, ele vai bater na minha cara, vai me xingar. Aí é com ele Deus. São amigos dos prazeres, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. É igual aquela história, né? O pastor saiu de férias e foi viajar para longe aqui no Brasil. Aí chegando lá no restaurante, ele chegou pro garçom e falou: garçom, como é que é o nome daquela bebidinha que faz com álcool e limão? Aí o garçom falou: caipirinha. Faz uma para mim, tá bom. Aí o pregador, o pastor,
O garçom levou para ele na mesa, ele tomando e tal. Na hora que ele foi pagar a conta, camufladamente, só que o garçom estava lá recolhendo os copos, fazendo o serviço dele. Aí o caixa perguntou, o quê? Como é que é? Aí o garçom lá na frente, pro pastor é de graça. Por quê? Não, porque o senhor estava lá na casa da minha mãe pregando e eu lembro do senhor. E ele, me descobriram. Não adianta, gente. Deus é Deus. Então está aqui, ó. Paulo fala, se a parte desses, isso com relação à liderança eclesiástica e a todos quantos estão aí embrenhados, enlameados nesses pecados, nessas falhas que eu acabei de ler aqui nesse texto e nesse contexto de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 2 ao verso 5. Gente, isso é muito sério. Não é que você está num lugar recebendo cobertura espiritual desses homens, dessas mulheres. Sangue e fogo pelas barbas do profeta. Atenta para isso. Teve um outro aí que recebeu em plena mídia uma consagração maçônica. Os maçons foram lá e cruzaram ele com umas espadinhas. Você sabe de quem que eu estou falando. E assim vai. Mas ele é o apóstolo, né? Bom, se é que é, né? Porque para mim, no meu conhecimento exegético e hermenêutico, só existiu 12 apóstolos. O que tem aí é tudo xing-ling. Apóstolo, brincadeira, gente. E a palavra apóstolo dentro da gramática portuguesa, nada mais, nada menos quer dizer o quê? O enviado, só isso. E aí? É o ego. É a síndrome de Lúcifer, né? Mas tudo bem. Mas aqui está a revelação. Para nós não ficarmos presos